no ar o nosso Direito e Justiça, sempre com a imensa alegria de estar aqui fazendo a diferença e trazendo tantas novidades e, sobretudo, conhecimentos para você que está aí, nosso querido telespectador, que nos prestigia todas as semanas com essa alegria, sempre esperando o programa, sempre curioso para saber quem será o entrevistado, não é mesmo? E hoje, gente, eu tenho aqui um tema que é muito importante para todos nós. A gente vai falar um pouco sobre envelhecimento, né? Nessa sociedade que está agora, né, sofrendo aí essa alteração. Nós temos aí, então, uma população cada vez mais com idade mais avançada, mas sempre tentando melhorar, tentando atingir isso que a gente chama de melhor idade com saúde, né? E é isso que a gente vai falar hoje aqui, envelhecimento saudável. Então, nós vamos ter aí uma conversa incrível com uma das maiores autoridades no assunto para falar do tema envelhecimento. Então, gente, espera aí, aguarda o nosso patrocinador e no retorno a gente vai voltar com ela para falar sobre essa temática tão importante. Claro que também, né, como eu sempre trago aqui para vocês, né, super importante, né, as colunas, coluna de direito contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, que também busca trazer para você essa temática super atual e importante e também indispensável sobre os contratos. Além disso, também teremos a coluna de direito imobiliário, como sempre, e, por fim, temos a coluna do Juc Business, com as novidades, as suas entrevistas sempre atuais, também com temas importantes e com grandes autoridades aí do nosso estado e também do nosso país. Então, gente, o programa, como sempre, está imperdível. Então, gente, é isso. Me espera, aguarda o nosso patrocinador e depois a gente volta, já com a nossa entrevistada para falar do tema envelhecimento. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, pessoal, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça e como eu falei lá na chamada, hoje eu estou aqui com uma grande profissional que é justamente a Geisa Melo de Oliveira Barbosa, que vai falar conosco, inclusive, sobre um tema muito importante que é o envelhecimento. Geisa, seja muito bem-vinda aqui no nosso Direito e Justiça, é uma honra tê-la aqui conosco para falar de uma temática tão importante e tão atual como essa. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui também no teu programa tão especial e para falar de um tema tão importante, né? E que está tão presente na nossa vida hoje em dia, que é esse envelhecimento, né? Pensando que 2024 saiu, né? Uma notícia de que os idosos, em 2050, a previsão é que a gente tenha mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. Olha só. Então, é uma realidade muito presente na nossa vida. Pela primeira vez na história, nós temos idosos cuidando de idosos. São pais na faixa dos 80, 80 e poucos anos, que têm filhos na fase dos 60, e idosos que cuidam dos idosos. Então, é uma realidade nova, uma realidade muito presente na nossa vida, mas que a gente tem muito pouco conhecimento e que a gente fala muito pouco sobre esse processo de envelhecimento. Né? Porque a gente sempre fala muito, inclusive, do idoso no mercado de trabalho, né? Como está justamente essa concepção, né? Essa abordagem toda, até a questão realmente, a gente viu agora, recentemente, inclusive no Oscar, aí a gente pode até fazer um comparativo, né? Sim. Da Substância e do Anora, muitas críticas aí, né? Envolvendo a situação da premiação das duas atrizes, né? Da Demi ficando de fora e da Mike, né, levando o prêmio. Exatamente. E muitos questionamentos nesse sentido, mas a gente não para pensar nessas questões práticas, né, Geisa, que a gente vê no nosso dia a dia. Como você falou, historicamente é a primeira vez que nós nos deparamos com idosos cuidando de idosos, né? Isso é uma realidade e a gente tem que estar preparado para conseguir encarar
esse momento, né, Geisa? E mais do que isso, a gente é a primeira geração que está tendo acesso a uma gama de informações que os nossos pais e nossos avós não tiveram, né? Então, idosos que hoje chegam aos 80, até os 90 anos, às vezes têm condições de saúde evitáveis se tivessem feito alterações na sua qualidade de vida a tempo, né? E que não tiveram acesso a isso, porque a gente não tinha essa oferta de conhecimento, de informações com embasamento científico para essas pessoas se informarem. E a nossa geração tem isso. Tem isso para nós, tem isso para os jovens idosos, né? Hoje a gente já tem uma divisão na categoria aí da terceira idade, né? Isso. São os jovens idosos, aqueles na casa dos 60, 75 anos, e os idosos mais velhos, os super idosos, né? Que chegam aos 90 e aos 100 anos, muito lúcidos, muito bem. Qualidade de vida melhorou, muito, né? Muito. Mas são raros ainda. A gente tem um crescimento dessa faixa dos 90, 100 anos saudáveis, mas ainda é uma minoria, né? Porque é muito questão de sorte para essas pessoas, muitas vezes, de não ter tido problemas de saúde mais sérios, ou até de pessoas que sempre se exercitaram, que sempre fizeram, seguiram à risca ali as normas de saúde, mas que não é uma realidade para a população toda. Então, hoje, o tema do idoso ele está muito importante, está muito atual, e eu acho bacana a gente ter essa oportunidade de no teu programa poder falar um pouco sobre esse assunto. Não, e é algo que é realmente muito atual, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque há uma década, 2 décadas atrás, nós não tínhamos nem interesse em falar sobre esse assunto. E agora a gente tem emergência nesse assunto, porque justamente é o que está acontecendo, a gente teve uma inversão, né, nessa questão toda, né, da idade. Inclusive a gente já falou isso outras vezes aqui no programa, que lá nós, na década de 70, 80, 90, que crescemos ouvindo Sérgio Reis, não é verdade? A gente tinha uma outra concepção, né? A mulher de 30 anos já era considerada velha, idosa, né, gente? Vocês que estão aí nos acompanhando sabem disso, né? A gente criou um estigma em relação à mulher de 30, 40 anos, que ela já tinha ali, era considerada efetivamente já uma idosa, né? Uma panela velha, né? Isso, agora a mulher de 30, 40, imagina, é uma moça, né? Uma jovem, e né, com 50, tanto que falam, né? Os 50 são os novos 30, né? Então, assim, a gente está com uma outra mentalidade, uma outra urgência, uma pauta que é super importante, que deve ser discutida aqui, e justamente a gente precisa encontrar agora digamos, um equilíbrio, né? O equilíbrio e encontrar também aí essa possibilidade de trazer para essa nova faixa etária a qualidade de vida, né, as possibilidades aí até mesmo sejam tecnológicas, sejam da medicina também, que vem se desdobrado, científicas, enfim, para a gente poder ter qualidade e viver cada vez mais e melhor, né, Geisa? Eu acho que você, dentro desse teu trabalho, que inclusive eu preciso falar, né, que você é psicopedagoga com especialização em neuropsicologia educacional, gente, e especialização em gerontologia e mestrado em educação. Então, a Geisa é super apta, uma grande profissional brasileira especializada nessa atuação, ou seja, voltada justamente a questões que envolvem não só o envelhecimento, né, Geisa? É um ponto especialmente importante que a gente traz hoje aqui. A gente vai trazer a Geisa em outras oportunidades também, mas hoje o assunto vai ser justamente a questão envolvendo aí o envelhecimento, né? Eu acho que tem uma questão muito importante para a gente falar, que é a diferença entre o envelhecimento saudável e o envelhecimento patológico, né? Então, no envelhecimento saudável, eu posso ter alguma lentidão para certos processos. Ninguém aos 60 corre como alguém de 20, a menos que seja um atleta, e a gente tem casos de atletas que estão em atividade com 60, com 70, dias com 80 anos. Um senhor descendente de japonês, eu acho que ele tem 70 anos, assim, parecia que tinha 30. Eu falei, gente, como que pode isso, né? Se todo mundo tivesse acesso ao que ele teve de conhecimento para poder chegar a essa idade com essa disposição e essa vitalidade, essa saúde, né, Geisa? É possível, mas não é uma regra, né? O que a gente precisa observar? O envelhecimento saudável, ele traz algumas perdas e algumas lentidões. Então, por exemplo, esquecer coisas, isso é um processo normal.
muito pouca gente sabe, mas o cérebro humano é uma máquina de esquecer. Pense, se a gente lembrasse de tudo que a gente viveu desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe, sim, imagina. Como a gente teria que ter cérebro para isso, né? Haja espaço para guardar tanta informação. Então, o que o cérebro da gente vai guardar com mais facilidade? Coisas afetivas, para o bem ou para o mal. Os positivos e os negativos. Tanto aquela briga mais feia, quanto aquele carinho especial, aquele almoço que a avó fazia pra gente, aquele almoço de Natal que a família faz junto. Então, são momentos que têm relação com a nossa afetividade. Isso gruda no nosso cérebro como chiclete. Fica ali e não sai. É muito fácil a gente memorizar esse tipo de acontecimento. Agora, os outros, se eu te perguntar assim, o que você comeu na quarta-feira da semana passada? Se não foi um almoço com uma amiga, num restaurante diferente, um almoço que você fez para o filho, que é aquele almoço preferido dele ou para a filha, provavelmente você não vai lembrar e tudo bem. Isso não atrapalha a tua funcionalidade. Isso não atrapalha o teu dia a dia, o teu cotidiano. Então isso faz parte do envelhecimento saudável. De repente eu estou em algum lugar e eu momentaneamente me perco de como eu vou voltar para onde eu tenho que ir. Isso pode acontecer, e às vezes acontece até conosco, que somos mais jovens, que não entramos ainda na terceira idade. Por quê? Porque a gente está pensando em outra coisa, porque eu estou desatenta, porque eu estou envolvida em alguma questão mais séria. Mas eu consigo parar, pensar, falar, não, essa rua, eu agora vou virar à esquerda, depois eu vou pegar à direita e eu me resolvo. Isso pode acontecer para qualquer idade, isso é normal. O que é patológico é quando esse esquecimento começa a atrapalhar a minha vida. É o remédio que eu esqueço de tomar, é o caminho que eu me perco e não consigo voltar, e também falta estratégia, então eu vou ligar para uma amiga para perguntar como é que eu chego na casa dela, ou vou ligar para minha filha, olha, eu tô aqui na frente dessa loja, como é que eu faço para chegar em casa? Ou vou parar até na loja e falar, olha, eu preciso chegar na rua tal, como é que eu faço? Então faltam essas estratégias, e aí começa a ter um sinal de alerta para um envelhecimento que não está tão bom. Né? E que geralmente vem associado não só a essas questões de memória, mas a outras questões de saúde que a gente às vezes não dá muita atenção. Né? Exatamente, né? Porque está olhando só realmente o efeito, né? Mas não está olhando a causa, né, do problema. E é isso que a gente precisa se atentar. Por isso que hoje a Geisa está aqui, para que a gente consiga ter esse olhar mais apurado sobre questões que estão aí sendo normalmente, né, verificadas no seu dia a dia. Muitas vezes você tem um idoso, você constata, mas não sabe muito bem ali como proceder em relação a ele. Então, gente, ficou aqui já no primeiro bloco essa importante impressão e conhecimento compartilhado conosco, né, da Geisa, mas não acabou ainda, a gente vai voltar na sequência, continuaremos falando sobre envelhecimento, mas agora eu vou chamar então a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha. Sejam bem-vindos, queridos telespectadores. Hoje, em nossa coluna Direito Contratual, aqui pelo programa Direito e Justiça, vamos falar sobre os vícios e defeitos nos contratos que podem afetar a sua validade. Trata-se de um assunto que impacta diretamente as transações e os contratos que celebramos no nosso dia a dia. Para começarmos, é importante entender o que são os vícios no contexto jurídico. Os defeitos ou vícios são elementos que comprometem a validade de um negócio jurídico, como um contrato, principalmente. Esses vícios podem ser divididos em duas categorias: vícios de consentimento e vícios sociais. Os vícios de consentimento ocorrem quando a vontade de uma das partes é comprometida por fatores como erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo. Vou explicar brevemente cada um deles. O erro ocorre quando uma das partes envolvidas em um contrato tem uma compreensão equivocada ou incorreta sobre um aspecto fundamental ou essencial do acordo. Isso significa que a parte acredita estar concordando com algo diferente do que realmente está estipulado no contrato.
Esse erro pode envolver a natureza do objeto do contrato, as características do bem ou serviço a ser entregue, ou até mesmo a identidade ou qualificação da outra parte. Quando um erro desse tipo é identificado, ele pode comprometer a validade do contrato, pois uma das partes, é, uma das partes não manifestou um verdadeiro consentimento sobre os termos acordados. A correção desse erro pode levar à anulação ou revisão do contrato, de modo a restabelecer a justiça e a equidade entre as partes envolvidas. O dolo, por sua vez, ocorre quando uma das partes, de forma deliberada e intencional, engana a outra parte para que ela cometa um erro ao celebrar um contrato ou acordo. Esse engano pode envolver a omissão de informações importantes, a distorção de fatos ou até a criação de situações que induzam a outra parte a acreditar em algo que não é verdade. O objetivo do dolo é levar a parte enganada a tomar uma decisão ou assinar um contrato que, caso conhecesse a verdadeira situação, ele não aceitaria. O dolo compromete a livre manifestação de vontade, pois a parte enganada age sobre uma falsa premissa criada pela outra parte. Quando identificado, o dolo pode levar à anulação do contrato, restabelecendo o equilíbrio e a equidade entre as partes envolvidas. É um vício grave no consentimento que afeta diretamente a validade e a legitimidade dos negócios jurídicos. Por sua vez, a coação é a pressão ou ameaça exercida sobre uma das partes para que ela celebre o contrato contra a sua vontade. Essa pressão pode se manifestar de diversas formas, desde ameaças físicas ou emocionais, até a imposição de condições que colocam a parte coagida em uma posição de extrema desvantagem ou medo. O objetivo da coação é forçar a parte a aceitar os termos do contrato, mesmo que essa aceitação não reflita sua verdadeira intenção ou consentimento livre. A coação invalida o consentimento, pois a parte afetada age sob a influência da ameaça ou pressão, e não por sua própria vontade. Em situações litigiosas, a prova da coação pode levar à anulação do contrato, estabelecendo a equidade entre as partes envolvidas. Além disso, é importante que a coação seja analisada no contexto em que ocorreu, considerando as circunstâncias específicas e a gravidade das ameaças feitas. Por sua vez, a lesão ocorre quando uma das partes, ao celebrar o contrato, se aproveita da inexperiência, da vulnerabilidade ou do estado de necessidade da outra parte para obter uma vantagem desproporcional e injusta. Esse abuso de uma posição de poder ou de conhecimento superior coloca a parte lesada em uma situação de desvantagem, resultando em um contrato que é altamente desfavorável para ela. A lesão pode ocorrer em diversas situações, como quando uma pessoa vende um bem por um valor muito abaixo do mercado devido à sua necessidade urgente de dinheiro, ou quando o contratante impõe condições severas a alguém que não tem outra opção viável. Quando comprovada, a lesão pode ser motivo para a anulação do contrato, restabelecendo o equilíbrio e a equidade entre as partes envolvidas. A identificação, correção da lesão são essenciais para a garantia da justiça e boa-fé nas relações contratuais. Por sua vez, o estado de perigo é a situação em que uma das partes, ao celebrar um contrato, se aproveita do desespero, da necessidade urgente ou da aflição extrema da outra parte
para impor condições contratuais desfavoráveis. Nesses casos, a parte em perigo aceita os termos impostos porque sente que não tem outra opção viável, temendo por sua segurança, bem-estar ou mesmo sobrevivência. Isso resulta em um acordo que é desequilibrado e injusto, pois a parte vulnerável é forçada a concordar com termos que não aceitaria sob circunstâncias normais. A configuração do estado de perigo compromete a livre manifestação de vontade, tornando o contrato passível de anulação para restabelecimento de equidade entre as partes. É fundamental que o contexto e as circunstâncias que levaram ao estado de perigo sejam cuidadosamente analisados para garantir que a decisão judicial seja justa e adequada. Agora vamos falar sobre os vícios sociais, que envolvem fraudes contra credores e simulação. Fraude contra credores ocorre quando um devedor, buscando escapar de suas obrigações financeiras, realiza atos com a intenção deliberada de prejudicar seus credores. Esses atos podem incluir a transferência de bens a terceiros, como familiares ou amigos, para evitar que tais bens sejam utilizados para quitar dívidas. Outras formas de fraude podem envolver a simulação de vendas ou doações de propriedade para tornar impossível aos credores reivindicar esses bens. A fraude contra credores é um comportamento desleal e ilícito, pois compromete a justiça e a boa-fé nas relações contratuais e comerciais. Quando detectada, pode levar à anulação dos atos fraudulentos e à responsabilização do devedor, com a restauração dos direitos dos credores sobre os bens transferidos de maneira fraudulenta. A prevenção e o combate a esse tipo de fraude são essenciais para garantir a integridade e segurança das transações comerciais e financeiras. A simulação é um acordo entre as partes envolvidas para ocultar a verdadeira natureza do negócio jurídico, criando uma fachada que não corresponde à realidade das intenções e condições pactuadas. Essa dissimulação pode ser motivada por diversos interesses, como evitar a incidência de tributos, fraudar terceiros ou contornar determinadas exigências legais. Em essência, a simulação visa enganar terceiros e criar uma aparência de legalidade e regularidade que não existe de fato. A simulação é considerada nula de pleno direito, ou seja, não produz quaisquer efeitos jurídicos, uma vez que fere princípios fundamentais como a boa-fé, a transparência e a segurança nas relações jurídicas. A nulidade da simulação implica que o negócio jurídico simulado é tratado como se nunca tivesse existido, e todas as partes retornam à situação anterior ao ato simulado. Isso protege os interesses legítimos de terceiros e assegura a aplicação justa e equitativa da lei. É fundamental destacar que os vícios de consentimento e os vícios sociais, exceto a simulação, são anuláveis dentro de um prazo decadencial de 4 anos. Isso significa que a parte lesada tem até 4 anos para buscar a anulação do negócio jurídico na justiça. A simulação, por outro lado, é nula de pleno direito, sem prazo específico para ser declarada inválida, ou seja, ela é imprescritível. Pode ser declarada a qualquer tempo. E assim encerramos nosso programa de hoje. Por fim, conclusivamente, podemos dizer que compreender os vícios que afetam a validade dos negócios jurídicos é fundamental para que possamos garantir a proteção dos nossos direitos nas relações contratuais. Espero que tenham achado esse tema esclarecedor e útil. Continue acompanhando nosso programa para mais conteúdos relevantes e informativos. Até a próxima!
Depois do Matheus, então, voltamos aqui com a nossa entrevistada da semana, que é a Geisa, como eu já falei para vocês, né? Ela é expert nesses assuntos todos que envolvem aqui, em especial, o envelhecimento, e aquilo que a gente já falou no primeiro bloco, né? Enfim, falamos até de questões envolvendo memória, né, Geisa, que são tão importantes, especialmente agora, depois que nós tivemos o Covid, né, que muitas pessoas relataram problemas relacionados ao esquecimento. Vale a pena também a gente falar sobre isso, né? Porque muita gente pode pensar, de repente, meu pai ou minha mãe tiveram Covid e tal, e talvez não seja nada preocupante, né? Mas aí a gente tem que avaliar justamente essas questões mais de perto para ver se realmente é oriundo de uma possibilidade, talvez, do Covid, ou talvez relacionada à idade mesmo, ou uma questão, né, que talvez uma doença Sim, específica aí, né, que sim. deve ser melhor investigada. Sim, sim. Quando a gente fala de memória, eu gosto sempre de tranquilizar um pouco as pessoas, porque hoje eu acho que é bom que a gente fale sobre as demências, que não é só de Alzheimer, nós temos outros tipos de demência que também complicam a memória das pessoas e trazem consequências negativas para a vida delas. Mas eu acho importante também a gente também tranquilizar as pessoas, dizendo que nem toda falha de memória é necessariamente uma demência. Né? Então, é preciso a investigação, é preciso primeiro avaliar o que está trazendo de consequências para a vida dessa pessoa. Esquecer, todos nós esquecemos, desatentos todos nós estamos um pouco, além da conta. Até pelo né? volume de informações que nós somos obrigados hoje em dia a processar. Sim, né? E quando a gente fala em envelhecimento, é claro que hoje a gente tem várias formas de envelhecer, né? Então a gente tem os idosos mais ativos, os idosos atletas, os idosos que saltam de paraquedas, que viajam toda semana, mas a gente ainda tem aquele modelo de idoso que se aposentou e que ficou mais em casa. Esse idoso, geralmente, ele tem uma dificuldade de memória maior porque ele não recebe tantos estímulos ambientais. Isso é importante também. Eu acho que até a gente entra muito nessa questão também de fatores genéticos, também até ambientais que vão influenciar também no envelhecimento, né? Sim, porque esse idoso que fica mais em casa, mais recolhido, ele vai ter mais dificuldades para ter uma memória que funcione bem. Nosso cérebro é uma maquininha que funciona de acordo com os estímulos que eu recebo. Então, se eu estou na rua, veja, se eu estou em casa, eu fecho os olhos e eu sei chegar na cozinha, no banheiro, no quarto. São rotinas que eu já conheço, que eu faço de olhos fechados. Já. Isso eu não estou trazendo estímulos adequados para o meu cérebro. Se eu coloco o pé na rua, eu já tenho que olhar carro, gente passando, dependendo do lugar onde mora, se tem alguém me seguindo, se eu posso sofrer alguma violência. Então, veja, esse cérebro está muito mais alerta. Eu tenho que prestar atenção no tráfego, eu tenho que prestar atenção para onde eu vou, qual o caminho que eu tenho que fazer. Então, são mais informações que eu trago para esse cérebro. E esse cérebro tende a se manter mais ativo porque ele precisa processar muita informação. Eu estou na rua, eu encontro um conhecido. A gente faz isso num processo tão automático que a gente não se dá conta. Mas veja, eu encontrei um conhecido na rua. Imediatamente meu cérebro tem que buscar quem é a pessoa, de onde eu a conheço, qual foi a última vez que nós nos encontramos e que papo nós tivemos. Então eu tenho que lembrar se aquela minha amiga está passando por algum momento difícil para perguntar para ela, se ela tem um filho que está casando e perguntar, né, como é que está o filho e a esposa do filho. Então veja, são muitas informações que eu tenho que lidar quando eu estou na rua. Então ficar em casa é um dos piores fatores que eu posso trazer para a vida do idoso. Sobre a Covid, a gente tem sim, já comprovado cientificamente, inclusive na época da pandemia, eu participei de um grupo de estudos lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, com uma neuropsicóloga, e a gente estudava muito os efeitos da Covid, e são efeitos às vezes catastróficos. De pessoas desaprenderem a ler e escrever, de pessoas não saberem mais. Uma pessoa que sempre dirigiu o próprio carro para ir para o trabalho e trabalhava nesse local há 20 anos e que de repente ela não conseguia mais fazer esse trajeto. Ela entra no carro e ela não lembra sequer como é que funciona para ela dirigir. Então, uma memória de procedimento que geralmente é uma memória muito arraigada no nosso cérebro e que é difícil da gente perder.
Então, veja que é uma consequência grave. Isso também tem como a gente corrigir, também tem como a gente ajudar essa pessoa, também tem como melhorar essa memória dessa pessoa também afetada pela Covid. São questões diferentes, são procedimentos diferentes, e o que eu acho muito legal do meu trabalho é isso, é poder entender caso a caso e trazer um trabalho individualizado para cada demanda, né? Então, sobre as demências, que hoje é o grande fantasma do envelhecimento, né? E não é à toa, a gente, ano passado, tinha uma estimativa de 55 milhões de pessoas no mundo afetadas pelo Alzheimer. E isso a gente pode pensar assim, que muitas pessoas no mundo ainda não foram diagnosticadas, que elas ainda não têm Isso a gente está acesso falando de diagnosticadas, né? de diagnosticadas. Então, é um número muito grande de pessoas passando por esse problema. E o Alzheimer é uma doença que ela adoece a família. Porque quem cuida também tem uma demanda muito grande. Quem cuida também se envolve muito. E tanto a questão financeira, quanto porque é uma doença cara para você cuidar, quanto a questão do cuidado, do psicológico, de você ver uma pessoa que você ama e de quem você nasceu, a mãe, o pai, não te reconhecendo mais. Então, é um trauma, é uma dor muito grande para essa família. Então, quando a gente pensa em 55 milhões de diagnósticos, colocando aí uma família de 3 pessoas, você está triplicando o número de envolvidos com a doença. Pensando que essa doença, né, pode ter famílias maiores e mais numerosas, olha quanta gente é afetada hoje no mundo por essa doença. E a cada ano, mais 10 milhões de diagnósticos são feitos. Então, é um avanço muito grande. E considerando que a população mundial está envelhecendo, então daqui a pouco mais a gente vai ter índices alarmantes, né? Sim. E aí é por isso que a gente precisa pensar em, além de o que é o envelhecimento adoecido, patológico, também pensar em como eu posso envelhecer melhor, como eu posso envelhecer de uma maneira saudável. Porque se perder sem saber voltar para casa, não ter mobilidade, ter dificuldade de caminhar, isso não é do processo de envelhecimento, isso já é sinal de envelhecimento adoecido. O envelhecimento ele vai trazer algum tipo de lentidão, mas ele não vai impedir a pessoa de fazer o que ela precisa, né, de ter as atividades que ela sempre teve. Quando isso acontece, quando há esse impedimento, é porque o adoecimento já está, o envelhecimento já está adoecido. Que daí essa é a diferença que a gente sempre tem que ver, né? Por isso até eu vi um vídeo esses tempos atrás que me chamou muita atenção, inclusive, imagino que vocês, né, da área devem se deparar com isso constantemente, de uma pessoa que faz exercícios e outra pessoa que não faz exercícios, né? A diferença no envelhecimento de ambas, duas pessoas com a mesma idade, tendo, nossa, uma totalmente saudável, né, caminhando, fazendo exercícios físicos, e a outra já ali, de repente, no hospital, ficando internada, enfim, né, que daí são justamente aí essas características divergentes que nós estamos tratando aqui, né, o envelhecimento saudável e o adoecido, né, justamente que a gente tem que buscar entender, né, qual é a dificuldade, se a dificuldade é oriunda da idade propriamente dita, né, que são dificuldades naturais que vão ocorrer com todos nós, ou se esse idoso realmente já está com uma dificuldade que vem já com, ou em decorrência de uma doença, ou com algum tipo de problema de saúde assim, né, Geisa? Exatamente. Bom, Geisa, nós temos muito para falar ainda, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário para que nós conheçamos um pouco mais. Vamos lá? Olá, meus amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma informação muito importante, na verdade uma notícia, né? A gente sempre gosta de compartilhar com vocês algumas questões que nós vemos aqui no nosso dia a dia, algumas experiências, e hoje não é diferente, especialmente porque diz respeito àquilo que eu sempre venho trazendo para vocês, que é sobre a necessidade de transferência do imóvel imediato, ou seja, tão logo você adquira esse bem, esse patrimônio, você já proceda à transferência. Tudo porque você corre um sério risco de que, havendo a permanência desse bem, desse imóvel, na esfera patrimonial do vendedor, você pode vir a sofrer com eventuais penhoras, com restrições judiciais,
que podem te fazer, inclusive, perder esse patrimônio, o que é muito ruim, muito difícil, porque não é só valor, não é só preço, aquilo é a tua segurança, a segurança da sua família, né? Então, ninguém quer perder o patrimônio. Nesse sentido, a gente reforça a ideia de você, então, imediatamente após essa aquisição, fazer a transferência. Vejam que nesse caso, o que aconteceu, né? O casal adquiriu esse imóvel em 2008 e em 2013 foi obrigado a ingressar com uma ação denominada embargos de terceiro. Tudo porque, como eu disse para vocês, havia uma dívida do vendedor e o credor encontrou esse bem para poder satisfazer o seu crédito. E aí, logicamente, recaiu, a partir do processo judicial que havia sido ajuizado contra o devedor, uma penhora sobre o bem, que apareceu ainda na esfera patrimonial do devedor. Nesse caso, houve a necessidade de ingresso com a ação judicial desses que foram então os compradores do bem, que é denominada embargos de terceiro, para levantamento dessa penhora, ou seja, para retirar a constrição que recaía sobre o bem. Para a sorte deles, o credor anuiu, consentiu com essa retirada, porque entendeu, logicamente, que não houve má fé da parte deles, que eles estavam de boa fé, enfim, que eles não deveriam então pagar pela dívida do vendedor. Mas, gente, isso é muito difícil de acontecer, tá? Eu digo para vocês, por isso que eu sempre reforço a ideia de você fazer a transferência, quando compra o bem já se prepara, né, com todas as despesas que vão aí ocorrer e em decorrência justamente dessa aquisição, porque senão você pode vir a sofrer com uma despesa muito maior e até mesmo um prejuízo financeiro significativo. Primeiro porque você vai ter que contratar advogados para poderem fazer suas defesas, né? Isso é um primeiro momento. E um segundo, que é muito pior, você corre o risco seríssimo de perder o que você gastou, o que você investiu. Então não é só um prejuízo também material, no sentido de gastos, né? É um prejuízo emocional também, porque você, logicamente, adquiriu o bem para você construir ali a tua família, para você ter aí o teu lar, né? Então, nesse sentido, é que eu sempre digo para você, toma cuidado, vai lá, já se prepara para essa aquisição, separa o valor que você vai precisar para pagar os impostos, para, enfim, para pagar por transferências, que a gente sabe que tudo tem um custo, para você ter sua segurança, né? Porque é melhor fazer isso no início do que depois ter que sair atrás de contratação de advogado, ter que ainda ter um problema imenso no processo, porque o processo normalmente não é rápido, processos eles acabam tendo aí um prazo de duração bastante elastecido, aí você tem todo um desgaste emocional, psicológico com isso também. Então, para que se evite esse tipo de problema, a melhor coisa é fazer a transferência. Esse casal, por exemplo, né, imagina, ficou 5 anos ali com o bem ainda na titularidade, né, com a titularidade do vendedor, e nesse sentido, aí teve esse problema, né, da dívida, de recair aí a penhora sobre o bem, e somente a partir de então tomou a providência, né, e aí correndo risco também, inclusive, de ter um grande problema, porque se o juiz também não reconhecesse que a ação deles foi manejada antes da procedência da ação, lá atrás, eles poderiam ter um grande problema. Então o juiz reconheceu que houve o ingresso com a ação deles antes da procedência da ação, que buscava o pagamento da obrigação lá do credor, né? Então, gente, por isso que eu sempre falo, busca resolver isso enquanto há tempo, enquanto você não está com problema ainda, porque a partir do momento que você estiver enfrentando uma disputa judicial, em que você vai ter que provar que estava de boa fé, porque hoje infelizmente é assim, né? Que em tese o que deve ser comprovado é a má fé, isso segundo o nosso ordenamento jurídico, mas no final das contas você tem que provar que você está de boa fé, né? E aí tudo é revertido. E além disso, além dessa reversão toda, você tem que provar que você está certo, que você não fez nada em descompasso com a lei, você vai ter todo o desgaste e até esperar que o juiz decida e decida em seu favor, toda uma situação que vai envolver a sua família, os gastos financeiros, o seu orçamento, enfim, toda uma questão que gera um dano, um abalo para você também, né? Então, gente, para evitar isso, a melhor coisa que eu sempre falo,
vai ter o cuidado necessário, se precaver nunca é demais, fazer essa reserva financeira também é muito importante, a fim de que você possa transferir esse bem imediatamente após a compra e evitar um problema como esse, que pode realmente trazer uma severa implicação para a sua vida, tanto financeira quanto também aí psicológica e, enfim, emocional, tá certo, gente? Então toma cuidado, essa grande dica que eu deixo para você hoje aqui, mais uma vez, nunca é demais falar sobre isso, porque infelizmente a gente vê esses casos com muita frequência e sempre aí com muito desgaste, seja financeiro, seja emocional e inclusive aí quando a gente também não vê a perda efetiva do imóvel, que também não é raro, tá certo, gente? Sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês na minha coluna, me despeço na certeza de que pude aproximá-los ainda mais dos seus direitos na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Continuando então aqui com o nosso Direito e Justiça, ainda falando com a Geise, então sobre esse ponto tão importante nesse assunto que é urgente para nós, que é uma solução efetiva para que a gente tenha então, ou até possibilite a esses idosos uma qualidade melhor, maior de vida, né, esse envelhecimento saudável, né, Geise? Mas para que a gente consiga fazer isso, eu penso que até dentro daquilo que a gente já vem conversando, já até inclusive quando nos encontramos já anteriormente, hoje mesmo, falando sobre isso nos bastidores aqui, a gente entende, e principalmente você com a sua experiência, né, nos passou essa perspectiva do idoso ter que ter acesso por exemplo, sair na rua, acesso, né, a passeios, a poder realmente transitar com segurança, em lugares que ele se sinta confortável, seguro, e especialmente, né, não tenha medo da violência, né? Então, são políticas públicas aqui, notadamente, que a gente precisa sempre implementar para poder ter uma segurança. Mas eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque isso impacta diretamente nessa saúde do idoso, né, nesse envelhecimento saudável. Sim. Se a gente pensar em Alzheimer, né, que é a demência mais famosa, e é que de fato acomete o maior número de pessoas, quando a gente fala em demência, existem fatores de risco para desenvolver a doença. Mesmo para pessoas que têm a carga genética, a gente às vezes consegue que essa pessoa não manifeste a doença em vida. Então ela tem uma carga genética, mas o controle ambiental dela é tão bom que ela não manifesta, não chega a manifestar, ou vai adiar muito essa manifestação. Então se ela manifestaria aos 60, ela vai manifestar aos 90, aos 95, fazendo mudanças no estilo de vida. Alzheimer genético, ele é mais raro, porque ele atinge ali 5% mais ou menos da população, tá? E ele vai se manifestar aos 40. Esse é o mais difícil porque ele tem um prognóstico de que ele vai desenvolver muito mais rápido do que um idoso com Alzheimer, tá? Mas ele é muito raro. A maior parte das demências a gente pode prevenir com mudanças no estilo de vida. Quais são os fatores de risco para desenvolvimento do Alzheimer? Baixa escolaridade. Então, eu ter uma baixa reserva cognitiva, que é como a gente chama tudo que eu aprendo na minha vida. Não só a educação formal, escola, faculdade, como também o que eu aprendo em outras ocasiões. Os estímulos mesmo, música, né? instrumento musical, línguas, ler bastante. E a gente tem esse fator de risco, principalmente aqui no Brasil, muito ampliado. Com a baixa escolaridade, com o analfabetismo funcional que a gente tanto fala, né? Então, baixa escolaridade. A idade avançada também é um fator de risco, mas ela não é uma sentença. Não é porque eu estou envelhecendo que eu vou ter Alzheimer. Se eu consigo mudar, por exemplo, fatores de risco, depressão, que é uma doença que tem tratamento. Então, se eu trato a depressão, eu diminuo o risco que eu tenho de desenvolver Alzheimer. Se eu trato a hipertensão arterial ou eu evito a hipertensão arterial, eu também vou poder evitar o Alzheimer. Diabetes é outro fator de risco importante e a gente precisa ter ela sob controle ou evitar ao máximo adquirir a diabetes para a gente poder espantar esse fator de risco. O sono.
um sono reparador, que vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que dorme 5 horas e acorda super bem, tem gente que dorme 10 horas e acorda super bem. Eu sempre digo o seguinte, o termômetro do sono reparador é, eu acordo bem, eu acordo bem disposto, eu dormi o suficiente, não importa a quantidade de horas que eu tenha dormido, né? A alimentação, né? Então, uma qualidade ruim de alimentação, alto consumo de produtos industrializados, também é um fator de risco. Álcool e cigarro, inclusive os eletrônicos, que todo mundo acha que faz menos mal, mas para a questão mental é a mesma questão, é o mesmo malefício. Então, são fatores de risco que, quando eu consigo afastar, fazendo atividade física, me alimentando bem, dormindo o melhor que eu posso, me hidratando. A gente esquece que nós somos uma maquininha movida a água. Então, a hidratação também é importante, né? Aprendendo coisas novas. A estimulação cognitiva é muito importante. Aprender coisas novas, fazer exercícios mentais, além da atividade física, que não é bem só a academia. Pode ser academia, mas pode ser uma caminhada na quadra, pode ser andar a pé, subir uma escada, descer uma escada com frequência diária. Isso também conta como atividade física. Tudo isso vai afastando esse risco de Alzheimer, mesmo para quem tem a carga genética. E aí, quando a gente fala em caminhada na quadra, entra o que você estava falando. Quer dizer, eu preciso garantir para esse idoso calçadas adequadas, porque o idoso, o risco de queda é alto e o risco de morte pós-queda é muito grande. Eu vou ter um idoso mais fragilizado, porque ele vai perder massa muscular nesse período que ele não vai fazer nenhuma atividade, que ele vai ficar inativo. Eu tenho o risco da própria cirurgia, dependendo da condição de saúde que esse idoso tenha, né? E então tem várias etapas de risco quando eu penso numa cirurgia pós-queda, que eu posso levar esse idoso à morte, né? A segurança. Eu tenho que garantir para esse idoso que ele possa sair no horário que é melhor para ele. Se há uma cidade que é muito quente ou que está vivendo um verão muito intenso, esse idoso não tem que estar restrito a caminhar só durante o dia porque é menos perigoso. Eu tenho que garantir que ele possa sair à noite, no cair da noite, que está mais fresquinho, né? Por quê? Porque isso vai favorecer que esse idoso esteja sempre em movimento. Ele já não vai mais pensar em pegar o carro para ir na casa do amigo. Ele não vai mais pensar em pegar o carro para o mercado que é pertinho, né? Então, a cada vez mais eu coloco esse idoso se movimentando e melhorando a condição de vida dele, né? Sem isso fica muito difícil. Sem isso esse idoso vai se fechando. Então tem idosos que já não saem mais de casa, que já não se movimentam tanto por medo. Tem idoso que dirige e a direção é um exercício fantástico, porque na direção eu tenho que prestar atenção em muita coisa, né? São vários estímulos que eu estou recebendo e tendo que processar. De você, né? Exatamente. Então a direção é essencial. E aí às vezes as famílias pedem para os pais não saírem de carro à noite porque é perigoso, né? E de fato tem seus riscos, né? Mas a gente precisa pensar então não só no fator individual, o quanto eu, como pessoa sozinha, posso mudar a minha vida. E aí eu sempre digo que o seguinte, o que eu posso fazer é melhor do que o ideal. Então a gente tem vários contextos no Brasil de hoje. Então se eu só posso dormir 5 minutos a mais, que seja essa minha mudança a partir de hoje. Se eu só posso tomar um copo de água a mais por dia, que seja essa mudança que eu faça hoje para eu ter um envelhecimento melhor. Mas eu não posso culpabilizar o indivíduo. Eu tenho que também ter a percepção de que tem uma parte que a gente precisa das políticas públicas atuando, né, para garantir que esse idoso possa, de fato, ter um envelhecimento saudável, para que todos nós possamos atingir. É o que eu falo, a gente não quer só a longevidade, a gente quer a longevidade com qualidade, com lucidez, com movimentação, com plena capacidade, né? Respeitando as nossas limitações da idade, né? Podendo descansar um pouco mais, se cuidar um pouco mais, mas podendo fazer o que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, para a gente poder envelhecer bem. Não adianta chegar aos 100 anos e não poder aproveitar nada do que a gente viver. Imagina, não faz o menor sentido. Então, acho que e eu falei no início, né, que muita gente não teve acesso a essa informação toda,
né, que a gente está tendo hoje, né? Mas mesmo para esse idoso que está lá com 80, com 85, com 90 anos, gente, não tem limite de idade. Começa hoje, alguma modificação na sua vida você pode fazer, e isso vai te trazer um benefício. Dormir 5 minutos a mais, tomar um copo d'água, colocar mais uma verdura no seu prato, qualquer dessas mudanças que a gente fizer, não importa a idade, né? A gente vai conseguir. E para quem está nessa vida meio assim presa num sanduíche, que tem filhos pequenos e tem pais já idosos, né? Uma dica que eu dou é que a gente cuide não só da gente, mas também dos nossos filhos, pensando nessa evitação de males futuros, né? Porque essa é uma geração que está mais prejudicada, por incrível que pareça. Parece que não, né? Mas a tecnologia trouxe esse problema gigantesco. Postura, né? Os olhos, inclusive, né? Muito inatividade. As crianças, há pouco tempo eu tive acesso a uma pesquisa que mostra que crianças hoje não se acidentam mais. Não quebra braço, não quebra perna, porque eles não estão na rua, eles não estão no parquinho. No celular, no iPad, no computador. Uma atenção muito curta, porque são vídeos curtos que eu vou passando de tempos em tempos. Sem contar os problemas psicológicos, né? Ansiedade, depressão. Isso. Então, os fatores de riscos para essa geração estão se ampliando. Então, se a gente também não pensar numa mudança para essa geração, a gente vai ter um custo muito alto sendo cobrado da gente no futuro, né? De nós e dos nossos filhos. Então, acho que pensando em toda essa gama de informação que a gente tem hoje, não dá para ficar parado. Volto a dizer, o Brasil é muito amplo, tem muita gente em condições muito diferentes, né? Mas pense hoje, qual é a mudança que você pode fazer hoje na tua vida pequenininha? Eu não consigo subir 5 andares de escada, vou subir um andar. Vou andar uma voltinha na minha quadra, vou fazer um passeio no jardim, vou pegar sol 15 minutos na varanda. Faça o que você conseguir. Já é uma mudança, já é uma esperança de que a gente vai envelhecer ou que a gente vai seguir no envelhecimento, que eu sempre brinco, né? A gente pensa assim, não, envelhecer, a gente pensa na terceira idade. A gente está envelhecendo a cada dia. Gente, saiu da barriga da mãe, já está no processo de envelhecimento, então não tem jeito. Quanto antes a gente começa, melhor, mas nunca é tarde para começar, sempre tem jeito. Uma coisa que eu aprendi nesses meus estudos todos e que eu acho muito bacana que a ciência mudou essa percepção, antigamente a gente achava que só a criança tinha neurônios nascendo e tinha essa profusão de neurônios se conectando, que é o aprendizado, né? Cada coisa que a gente aprende é um neurônio que conversa com outro, que vai se juntando. Ali que vão acontecendo. Hoje, a gente já sabe que a gente aprende até o último dia da nossa vida. E aprender é muito importante. Aprender uma coisa nova, por menor que seja. Ninguém vai exigir ritmo. Que o idoso tenha a permissão de errar, de acertar, de aprender no ritmo dele, que a gente possa oferecer para eles tempo, né? Que a gente não tem quase, que a gente possa criar esse tempo para oferecer para eles, para no ritmo deles, eles estarem aprendendo até o último suspiro. Porque é isso, até o último suspiro. Tem neurônio nascendo, tem neurônio conversando, criando sinapse e promovendo a aprendizagem. Isso aí, esse idoso vai conseguir envelhecer com qualidade, né? Especialmente com saúde, né? Que é o que a gente quer, né? Exatamente. Então agora eu vou chamar a coluna do Juke Business para que a gente conheça aí então as novidades da semana, né? Quem será que o Juca entrevistou aí de importante para que nós possamos então aprender e conhecer e claro, sempre tem informações atuais aí dessa coluna tão importante do nosso programa. Vamos lá, Juque? Vou conversar agora com uma pessoa curitibana que é CEO da Volkswagen do Brasil e que fez uma palestra na Associação Comercial do Paraná e as pessoas às quais eu entrevistei, as palavras foram de encantamento. Foi a minha melhor palestra. Ciro, você deu um show, além daquilo que você sabe fazer muito bem com a música.
Não, legal, é um prazer enorme estar aqui na CP. Foi um convite do Antônio, da presidência da CP, a gente da proximidade, que eu falo, eu gosto muito da proximidade com as pessoas, com as empresas, e é um prazer enorme realmente estar dividindo um pouco da minha história pessoal, contando um pouquinho do como é que funciona o automóvel, os desafios que nós temos, as transformações, falamos de marketing, falamos de presença de marca. Então isso é muito bom contar essa história e dividir com todos vocês. Muito bem, eu não vou entrar na parte econômica, mas eu vou entrar na parte que eu chorei, que foi o lance da Elis Regina. Essa é uma campanha que realmente lançamos, a Volkswagen tem hoje 71 anos, ano passado fizemos essa campanha de 70 anos. Quem não viu essa campanha com a Elis Regina e com a Maria Rita comemorando? E aí essa campanha, ela fala muito do que a gente acredita, da conexão das pessoas com o automóvel. Então isso poucas marcas do Brasil conseguem fazer, é impossível você não se emocionar com ela. E essa campanha ganhou 5 leões em Cannes agora no mês de maio, junho. Então estou muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história aqui, dessa campanha. E o outro fato também, por ser músico, você mesmo revelou, roqueiro, eu também não toco nada, só sino de igreja, que é instrumento de corda, mas é o seguinte, que dentro agora da ideia da publicidade da campanha, a tatuagem feita depois lá no Rock in Rio, das pessoas que viram o show, é uma coisa assim fabulosa, Ciro. A equipe de marketing chegou para mim e falou assim, vou montar um estúdio de tatuagem no meio do Rock in Rio. Falei, tá sério isso? Quem que vai tatuar? E filas enormes lá para tatuar, e as pessoas tatuando, claro, coisas diversas, mas também muita coisa da Volkswagen. Então imagine uma empresa no Brasil que possa fabricar, que colocar a marca na pele. A Volkswagen consegue fazer isso. Então, colocando o nosso VW ali, colocando Fusca, colocando Kombi, colocando os clássicos da marca. Então, isso é coisa que só a Volkswagen... Eu falo sempre, todo mundo tem uma história com a Volkswagen. Então, isso que é bom de trabalhar numa empresa e poder proporcionar isso para as pessoas. Então, para encerrar, o espaço Juc Business News vai dizer, acabei de entrevistar o bicho do Paraná. Olha, coisa boa. Eu tenho muito orgulho de ser bicho do Paraná. Estudei aqui, comecei minha vida toda aqui. Hoje moro ainda aqui em Curitiba, minha família está aqui. Então eu estou muito orgulho de morar aqui, de ter realmente passado toda a minha vida. Então é um prazer sempre voltar para cá e participar da cidade aqui. Voltamos então aqui com o nosso último bloco para falar com a Geisa. Infelizmente, né, Geisa, dá vontade de ficar aqui falando por horas e horas, porque assunto não falta aqui, né? Com certeza. São muitas questões que envolvem o envelhecimento, especialmente aqui nesse caso que a gente quer abrir esse parêntese muito importante que é o envelhecimento saudável, né? Focar nessa questão que realmente hoje é crucial para nós, né? Cuidar desse idoso. Essa curva se inverteu, né, na época de lá, se a gente for voltar no tempo, né, anos 80, 90, era totalmente diferente. Inclusive falávamos, né, que o Brasil era um país jovem, Sim, né, país sim. jovem em todos os aspectos, né, Sim. tanto no que diz respeito ao tempo de descoberta, enfim, Sim. como queiram aí conceber, né, essa história brasileira, como também da população em si, né? Sim. Mas hoje nós temos uma inversão e a gente tem que trabalhar, né, de forma muito mais efetiva, né, trazendo soluções Sim. para essa questão, que eu nem falo que é problema, na verdade é um aspecto que nós estamos vivendo, né, agora, e temos que realmente nos adaptar a esse momento tão importante, tão Sim. significativo, com aí soluções efetivas. Então, Geisa, nesse ponto aqui, quando a gente fala, por exemplo, né, de fatores ambientais relacionados ao envelhecimento patológico, qual é o aspecto que eu devo frisar aqui, devo pensar de forma aí a melhorar realmente, né, esse problema que a gente evidencia tanto, que é o problema de saúde, enfim, o que que eu posso fazer para evitar isso no dia a dia desse idoso? Sim. Quando a gente pensa em fatores ambientais, né, que fazem o envelhecimento acontecer junto com o adoecimento, Uhum, tem 2 fatores que, principalmente aqui no Brasil, são muito preocupantes: diabetes e hipertensão arterial. uhum,
São 2 problemas de saúde que podem gerar não só a demência de Alzheimer, mas existe uma demência vascular que está muito relacionada com a hipertensão arterial. Então, pessoas que têm hipertensão e que não tratam essa hipertensão seriamente podem ter futuramente esquecimentos relacionados à demência vascular. Diabetes também, a diabetes não controlada. Depressão é um problema de saúde sério que também precisa ser, porque a depressão ela traz junto o isolamento. Exato. E quando a gente pensa no envelhecimento, o ser humano não nasceu para ser sozinho. Desde os primórdios do ser humano na Terra, a gente sempre viveu em grupo. Isso. O grupo é proteção, é acolhimento, é pertencimento, é trabalho, é lazer. Então, o envelhecimento ele já traz perdas. Como ele está posto aqui no Brasil hoje, o idoso perde muita gente, né, ao mesmo tempo. São amigos, são parentes que também estão envelhecendo. Sim. Então, esse isolamento ele não pode acontecer, porque ele deprime. E aí a depressão agrava o isolamento e eu não tendo contato com o mundo, contato com as pessoas, eu tenho mais risco de desenvolver demência. Além disso, a inatividade, seja social, então de não encontrar amigos, de não fazer vínculos afetivos. Eu sempre brinco o seguinte, que a gente tenha não só os amigos de longa data, aqueles que estão envelhecendo no mesmo ritmo que a gente, mas que a gente também consiga se abrir para jovens, para os jovens, para ter outras perspectivas, para a gente ter outros contatos. Essas conexões diferenciadas, né? Até de gerações, né? Isso, essa outra perspectiva, essa novidade que o jovem traz para a gente também faz muito bem para a cabeça do idoso, né? Questões alimentares, então a obesidade e o sobrepeso também dificultam muito, né? A inatividade física também é um fator de risco. Veja, a gente precisa oxigenar bem esse cérebro. Se eu não faço atividade física, a oxigenação do meu cérebro vai ser deficitária. E com uma baixa oxigenação, eu não tenho um raciocínio tão bom, né? Então, todos esses fatores acabam sendo fatores muito nocivos para o nosso cérebro. A reserva cognitiva é outro fator preocupante, porque nós temos no Brasil pessoas com muito baixa escolaridade ou pessoas que são consideradas analfabetas funcionais. São aquelas pessoas que não conseguem decodificar uma mensagem, ler um texto e compreender o que lê, né? E isso faz com que esse cérebro ele tenha dificuldade de processar informações. E se eu tenho dificuldade de processar informações, eu não vou retê-las adequadamente. Então, como é que eu vou evocar essas informações? Como é que eu vou resgatar essas informações? Então, a reserva cognitiva é um fator também de risco muito grande. E o único que a gente não pode mudar é a idade, né? Vamos envelhecer. E que bom que envelhecemos, que bom que né? A vamos outra envelhecer. opção não é muito boa. Então vamos envelhecer. Mas que seja com qualidade. Que seja com qualidade, cuidando desses fatores e fazendo, né, o que a gente pode. Então, cuidar da hipertensão, ir sempre ao médico. Se você tem diabetes, não descuide. A diabetes também traz um fator de risco que é a baixa visão. Né? Ou a perda de mobilidade por amputações. Então, esse idoso ficar parado é péssimo. O idoso precisa de movimento. O idoso precisa receber estímulos de qualidade. O idoso precisa receber essas informações do ambiente. Então, qualquer doença, qualquer questão de saúde pode provocar. A gente tem muito essa ideia de que o corpo é uma coisa e a mente é outra. Né? E a gente esquece que está tudo junto. A cabeça e o corpo precisam estar bem. Tanto que a gente vê, às vezes, demência em pessoas que estudaram a vida inteira, que são excelentes pesquisadores, que viveram a vida inteira para estudar e que desenvolvem o Alzheimer. E então, a gente precisa casar o cuidado corpo e cabeça para a gente ter um envelhecimento mais saudável. E aí, de novo, o apelo para que se cuide de calçadas, para que se cuide da violência, da segurança, né? Não da violência, mas da segurança, para que as pessoas idosas possam se manter em movimento, onde quer que elas estejam, da maneira que elas quiserem, no horário que for melhor para elas, né? Para que elas tenham essa liberdade. Uma das queixas principais que eu escuto dos idosos
É a perda de autonomia. Uhum. Nenhum idoso quer depender da família. Uhum. Nenhum idoso planeja ficar, não, vou ficar dependente, eu quero alguém para me cuidar, para me levantar, para me deitar. Não. Uhum. Então, eles têm pavor dessa perda de autonomia. Uhum. E muitas vezes eles começam a perder a autonomia por conta de fatores de políticas públicas. Uhum. Porque deixam de sair de casa por conta da violência, por causa do horário. Sim. Aí mudam o horário e, de repente, a violência sobe, né? Então, vem para o dia, vem para amanhã e eles desistem de sair também de manhã, também de tarde. Então, a gente precisa cuidar disso. Medo de queda, eles também têm muita, porque a queda vai gerar uma dependência da família. Né? Então, pensar nesses fatores, tanto os individuais, o que cada um de nós pode fazer, quanto esses fatores de políticas públicas, e a gente poder exigir isso, né? Pensando que ninguém está bem se o outro não estiver bem. A gente não pode se iludir achando que não tem problema. Tem 55 milhões de pessoas no mundo vivendo isso, mas esse problema não me atingiu. Não tem problema, não é comigo. Não, ele é um problema que ele vai gerar perdas para a sociedade, ele vai gerar perdas em saúde, ele vai gerar perdas de trabalho, porque muita gente vai ter que parar de cuidar dos seus para poder parar de trabalhar para cuidar dos seus. Então, é um problema muito amplo. É um problema que ele vai se enveredando por vários espaços da sociedade. Então, a gente tem que pensar nisso, para pensar em soluções conjuntas que a gente possa trazer para esses idosos e para nós. Sim, com que também certeza, porque estamos vai envelhecendo. amplificar isso, vai chegar em todo mundo, né? Não Sim. vai ficar limitado ao grupo dos Sim. idosos, né? Como Sim. você falou, ele vai se espraiando, vai chegando, afetando a família, Sim. né? O filho que não pode trabalhar para cuidar, Sim. né? De repente, um neto, enfim, Sim. todas as questões, sem contar os problemas psicológicos, emocionais, que vão também trazendo todo esse impacto, né, para a Sim. família e trazendo toda essa sorte de fatores aí que, infelizmente, vão deflagrar aí um problema social. Sim. Né? Esse fator psicológico que você fala é bem interessante, porque cuidar de um parente idoso é cuidar de uma pessoa que não te reconhece mais. Em algum momento, aquele idoso não vai te reconhecer mais. Em algum momento, você é filha da pessoa, você é filho da pessoa, e essa pessoa vai falar: cadê fulano chamando você pequenininho? Porque ela tem na a lembrança memória dela lá. de você na infância, ela não tem mais a tua memória adulta. Então, é uma dor muito grande, é você perder uma pessoa em vida, você perder uma história, você perder uma conexão muito importante. Então, esse fator psicológico, ele também é muito grave. Né? Então, quanto mais a gente cuidar da gente e dos outros, mais a gente evita isso. E evitando isso, a gente vai ter uma vida mais plena, uma longevidade com qualidade. Com qualidade, né? que é o que a gente quer, né, Geisa? Bom, Geisa, eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Acho que nosso programa rendeu muito, né? Foi muita coisa para a gente pensar em conjunto, muitas soluções, né? Falamos dessa questão que realmente é emergente, a gente precisa agora entender, encontrar realmente formas de resolver, formas de equacionar esse problema que a gente não conseguiu pensar tempestivamente, mas nunca é tarde para a gente fazer, né? E realmente trazer aí um alento para todos, né? Porque todos esperamos envelhecer, vamos envelhecer também com qualidade, tendo consciência, tendo esse amparo e também, claro, políticas públicas que são essenciais para que a gente consiga efetivamente conjugar todos esses fatores essenciais, né? Para que tudo se case ali e realmente ande como tem que ser, né, Geisa? E agora, gente, eu vou pegar um minutinho aqui do nosso programa, porque hoje a Geisa veio oportunamente aqui falar conosco sobre esse momento, né, que nós esperamos todos, né, chegar e passar por ele com bastante dignidade, né, com muita saúde e realmente fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer. Hoje, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande para nós todos da emissora, que é do nosso querido diretor João Carlos Peters, que nos deixou hoje muito cedo, né? Estava aí no auge ainda, com 74 anos, produzindo muito, fazendo acontecer na emissora, era realmente um visionário, anos e anos de experiência, inclusive em outras grandes emissoras, e hoje ele nos deixou,
levando consigo a sua bondade, sua generosidade. Inclusive, ele foi o responsável pela minha vinda a essa casa, que eu agradeço muito. Foi ele que me convidou para fazer parte, da emissora, a quem eu só agradeço, porque ele reconheceu em mim o talento e não tenho como não agradecer e pedir que realmente, né, onde quer que ele esteja bem e tenho certeza que ele vai levar muita alegria com aquele sorriso largo, com aquela bondade, com aquela generosidade, aquele reconhecimento que ele sempre teve em si, em todos os momentos que nós estivemos juntos. Cada bom dia que ele me dava todos os dias, sempre de forma carinhosa, sempre reconhecendo. Quantas e quantas vezes, né, eu tive a oportunidade de estar com ele, discutindo projetos e idealizando inúmeros propósitos, inclusive esse programa aqui, que ele deixou eu fazer do meu jeitinho, que continua sendo desse jeito que você conhece, foi e se deve a essa grande perspicácia que ele sempre teve em relação a tudo e percebendo em cada um aquilo que cada um podia entregar. Então eu só agradeço a ele e sempre vou ser grata a ele por toda essa oportunidade de eu estar aqui hoje com a Geisa, podendo levar para você essa informação tão importante. Meu querido amigo João Carlos Peters, onde você estiver, que Deus abençoe o seu caminho, te receba e te acolha. Eu sei que você tem uma estrela muito grande e deve estar sendo recebido com muita festa aí no céu. Um grande abraço para vocês, queridos amigos, e até a próxima semana.